É o Cristo nosso Redentor? É esta a ideia geral do povo e dos teólogos. O Cristo é o Redentor ou Salvador da humanidade. No alto do Corcovado está a gigantesca estátua do Cristo Redentor. O que quer dizer que o Cristo é o nosso Redentor? Segundo os teólogos, quer dizer que o homem, desde o princípio, por obra de Satanás, caiu no pecado, herdado depois por todos os homens. A humanidade toda é pecadora desde o nascimento. E cada homem se torna cada vez mais pecador por pecados pessoais. Quer dizer que o homem é um grande devedor, por herança e por atos próprios. E Deus é o grande credor. E como o devedor é totalmente insolvente, incapaz de pagar a Deus os seus débitos, a humanidade está radicalmente falida perante a justiça divina, isto é, vítima de eterna condenação. Deus exige imperiosamente o pagamento da dívida que a humanidade contraiu. Deus se sente ofendido com os pecados da humanidade e exige satisfação. A dívida da humanidade é de infinita gravidade, como ouvi no catecismo e no curso de teologia. Mas, como a humanidade, falida e insolvente, poderia pagar a Deus um débito infinito? Deus, porém, não é somente justo, mas também misericordioso. E, sendo misericordioso, teve pena da humanidade e resolveu mandar à terra o seu Filho unigênito para pagar o débito dos homens. O Filho de Deus, o Cristo, se fez homem para poder, em nome dele, pagar o débito da humanidade, mas continua a ser Deus para que o seu ato de mediador tenha um valor infinito. Estranhamente, o modo de pagar a Deus a dívida da humanidade foi o sofrimento e a morte do Redentor. Aspas, o seu sangue nos purificou de todo pecado. Fechar aspas. E assim, graças à morte de Jesus, nós somos salvos, libertos de toda a dívida de nossos pecados, reconciliados com Deus. É esta, mais ou menos, a ideologia que preside as nossas teologias sobre pecado e redenção. E há quase 2000 anos, essa tradição se cristalizou em verdade dogmática, passivamente aceita pela cristandade. Segundo a nossa lógica humana, parece razoável essa ideologia, quando, na realidade, é inaceitável e até monstruosa, ao ponto de Arnold Toynbee ter escrito, aspas, se o Deus da nossa teologia existe, é ele o maior monstro do universo, fechar aspas, ponto. Antes de tudo, é absurdo supor que uma criatura finita possa cometer uma falta de gravidade infinita. É inaceitável supor que o Deus soberano se possa sentir ofendido quando o senso de ofensa é atributo de um ego mesquinho. É repugnante a ideia de que Deus seja vingativo e não queira perdoar a suposta ofensa de pobres criaturas. É revoltante admitir que Deus tenha exigido do único homem inocente o pagamento pelos delitos dos culpados. É monstruoso pensar que Deus tenha decretado o requinte das crueldades e uma morte atroz de seu Filho unigênito, para se dar por quite da dívida da humanidade pecadora. Então o Cristo não é o nosso Redentor? É, sim, mas em outro sentido, nobre, digno e perfeitamente aceitável. De que modo? Acima de tudo, o que é que se entende por pecado e por redenção? Pecado é a vitória do nosso ego luciférico e a derrota do nosso eu crístico, como já vem simbolizado desde o Gênesis, que fala do sibilo da serpente derrotando o sopro de Deus. Quando no primeiro homem a serpente do ego derrotou o sopro divino do eu, cometeu o homem o primeiro pecado, porque as imutáveis leis cósmicas exigem a vitória do eu
superior sobre o ego inferior? O pecado é, pois, uma voluntária inversão das leis eternas. Essa inversão só se pode dar pela ilusão do ego. Mas, quando a verdade do eu supera a ilusão do ego, então surge a redenção do homem. Pecado e redenção são, pois, atributos da própria natureza humana. O homem é derrotado pelo seu ego e é vitorioso pelo seu eu. E graças a seu livre-arbítrio, o homem é responsável tanto por sua derrota, o pecado, como por sua vitória ou redenção. Tanto o Lúcifer como o Logos, tanto o diabo da perdição como o Cristo da redenção, estão dentro do homem. E compete o homem fazer triunfar o seu eu crístico sobre o seu ego luciférico. O Lúcifer interno e o Cristo interno do próprio homem são os fatores do pecado e da redenção. E o homem é o autor tanto disto como daquilo. Não há nenhum Deus ofendido e vingativo que exija de um inocente o sofrimento pelo pecador. O ego pecador deve sofrer pela inversão das leis divinas e a sua natureza humana. Deve integrar-se voluntariamente no eu divino. E como toda integração do ego no eu equivale a uma desintegração do ego, não pode o homem redimir-se sem essa morte do ego, sem esse egocídio, entre aspas. Abre aspas. Se o grão do trigo, ego, não morrer, ficará estéril, mas, se morrer, produzirá muito fruto, o eu. Na pessoa humana de Jesus havia plena vitória do eu crístico sobre o ego humano. Aspas. Quem de vós me arguirá de um pecado? Fechar aspas. Nunca o seu ego humano derrotou o seu eu divino. Embora o tentasse por diversas vezes, como nas trevas do Getsemane e nos ardores do Gólgota. Por isso, Cristo é a realização do homem feito à imagem e semelhança de Deus. Porque, aspas, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Fechar aspas, ponto. Ele afirma que ele é, para nós, o caminho, a verdade e a vida. Nele residia a plenitude do homem perfeito. E, como toda a plenitude transborda necessariamente, aspas, da sua plenitude todos nós recebemos graça e mais graça. Fechar aspas. Sendo que esta integração do inferior no superior equivale a uma desintegração daquele. E como toda desintegração do ego é sofrimento, mostrou Jesus, nas últimas 15 horas da sua vida terrestre, que o homem deve estar disposto a tomar sobre si mesmo todo e qualquer sofrimento para realizar essa integração do seu ego humano no seu eu divino. A Cristo redenção, em que as teologias veem uma alo-redenção, ou seja, a redenção que vem de fora, é uma genuína auto-redenção, uma redenção do homem pelo Cristo interno, do seu eu divino. Sem resistência não há evolução, e sem integração do menor no maior não há vitória. Todo o processo dos sofrimentos e da morte de Jesus equivale a um grandioso símbolo e a um insistente convite para o discípulo fazer o que o Mestre fez. O Cristo é o Redentor da humanidade de um modo muito mais verdadeiro e glorioso do que imaginam as teologias tradicionais. Redimiu plenamente o seu Jesus humano pelo poder do seu Cristo divino. Aspas. Não deveria então o Cristo sofrer tudo isto para assim entrar na sua glória? Fechar aspas. Divinizou e cristificou a sua natureza humana individual, mostrando a todos o roteiro a seguir, a redenção da natureza humana de cada um em sua plena cristificação ou autorrealização. Jesus, pela sua cristificação, através do seu sofrimento voluntário e vitorioso, mostra a todo homem que ele pode entrar na sua glória pelo mesmo caminho. Aspas. Exemplo vos dei, para que façais o que eu fiz. Fechar aspas, ponto. Trecho do livro O que vos parece do Cristo? Editora Alvorada. O autor é Alberto Roden.